nós podemos sentir o teu braço, o teu cuidado, sentir, ó Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós. Ó Deus, Tu és um Deus maravilhoso, nós nem sabemos como expressar a nossa gratidão, mas Tu, ó Pai, conheces o nosso coração, e nós estamos, ó Deus, com o coração agradecido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, e por tudo que o Senhor vai fazer por nós. Por isso nós vamos descansar nos braços Teus. No nome de Jesus que oramos. Amém? E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Leiamos Hebreus capítulo 2. Leiamos agora versos de 1 a 5. E depois estaremos lendo alguns outros textos também. Hebreus capítulo 2. Versos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém? Irmãos, qual é a resposta para o desespero humano? Nós somos falhos e somos fracos e perdemos às vezes com facilidade a nossa fé. Às vezes, em vez de nós buscarmos a Deus, nós buscamos no irmão, na esposa, a esposa no esposo, no filho, enfim. Às vezes falhamos. Nós temos que buscar em Deus. E esse texto de Hebreus nos fala do perigo da negligência, que às vezes nós, em vez de buscarmos a Deus, tiramos os olhos do nosso Deus. Irmãos, eu tenho um pouco assim de conhecimento do trabalho na roça, né? E nunca usei um arado, mas eu sei que a pessoa que trabalha ali no campo, no arado, ele precisa, se ele quer fazer com que as carreiras que ele dá daquele cereal que ele está plantando, ele tem de ter uma direção, senão as linhas ficam todas tortas. Antigamente, quando era aquele arado que punha o boi a puxar e você estava ali, era mais fácil das fileiras ficarem tortas. Hoje, com o trator, é mais fácil. Mesmo com o trator, aquela pessoa que está ali manobrando o trator ou aquele arado de antigamente, ele tem que ter um norte, ele tem que ter uma direção, ele tem que ter um ponto que vai orientá-lo para ele não errar e as fileiras ficarem tortas. É tão bonito quando você vê a plantação e vê as fileiras assim do alto, tudo certinho, aquelas fileiras, é bonito. Você vê aquela plantação de milho assim, tão bonita, tudo certinho, né? É muito bonito. E um pastor que escreveu, ele disse o seguinte, que ele era camponês, ele trabalhava, então ele diz ele que fixava os olhos numa direção.
E mesmo que se por acaso um coelho ou qualquer outro animal pulasse na frente, ele tinha que prestar atenção para ele não tremer ou não olhar e atrapalhar as fileiras. Com isso nós aprendemos também o que o escritor de Hebreus ele tinha na sua mente ao escrever. Ou seja, o que Deus queria transmitir para nós ao passar a mensagem para o escritor de Hebreus. Ele queria passar para nós que nós também temos que ter os nossos olhos em Cristo Jesus. Como escaparemos nós? Como nós vamos escapar desta salvação se nós negligenciarmos o nosso trabalho do dia a dia? Ele está mostrando que ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso alvo é Cristo. Então eu não posso desviar desse norte. Não posso desviar os meus olhos de Jesus. Olha, hoje nós temos tantas filosofias no mundo, nós temos tantas religiões que têm chegado até nós. Nós temos aquela Seishonoye, nós temos uma tal do messiânica, que é uma de japonesa aí, e tem tantas outras, a Bahá'í, sem falar nas que já conhecemos de muito tempo aqui, né? Espiritismo, Umbanda, Candomblé, e é tanta coisa que todas estas religiões, elas trazem a sua mensagem. Todas elas trazem a sua mensagem. E todas elas mostram para o homem que o homem pode conseguir a paz. Mas Jesus, Ele é a nossa paz. Não tem outro. Não tem outro. Olha, com toda a filosofia humana, com o yoga da vida, com tantas outras filosofias, o cara pode até conseguir uma paz temporária. Mas quando fala com Ele, se você morresse agora, para onde você vai? Muitos falam, não sei. Outros dizem, eu vou para o céu. Mas quando você pergunta, e se você estivesse na presença de Deus, e Deus perguntasse para você, por que razão eu deveria deixá-lo entrar para você morar aqui comigo no céu? O que você diria para ele? Talvez a pessoa vai dizer, não, eu fiz muitas obras, e eu fui um grande homem que fiz muitas obras, ajudei muita gente. Talvez a pessoa vai dizer, não, eu sou um fiel cumpridor das minhas obrigações, eu sou um bom marido, e não sei o quê, e muitas respostas poderiam dar. Poderia até dizer, não, eu tenho muita fé. Fé em quê? No Zé, na Maria, no João. Mas precisa de ter fé em quem? Em Deus. E Jesus Cristo, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, eu vou lá dou. Então a paz que Jesus nos dá excede todo o entendimento, toda a compreensão humana. Porque Jesus é a resposta de Deus, em primeiro lugar, para o triunfo aparente do pecado. Desse texto aí de Hebreus, capítulo 2, vamos ler versículos 8 e 9. Olha o que nos diz aqui o escritor aqui de Hebreus. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Parece que o mundo vive melhor do que nós, os cristãos. Às vezes nós olhamos, vemos o ímpio progredindo, vemos o ímpio com carros
importado. Vemos a casa do ímpio, aquelas mansões. E aí nós ficamos olhando, gente, eu trabalho, sou honesto, e esse camarada progredindo tanto desse jeito. Mas olha, muitas das vezes nós olhamos, quando vamos olhar, ele está com tráfico, ele está roubando, ele está fazendo coisas que Deus não gostaria que nenhum de nós fizéssemos. De repente, tudo que ele tem cai. Um mundo ilusório. Nós conquistamos pouco a pouco, mas firme, porque tudo aquilo que Deus tem nos dado, é nos dado de um modo legal. Não é roubado, não é com tráfico, não é enganando os outros, não é com honestidade. Por isso nós andamos de cabeça erguida, não temos medo. A polícia vem, chega até nós, aqui isso, qual que está querendo? Não, está aqui, minha identidade, está aqui tudo, não tem o que temer. Agora, aquele que deve, né, ele teme, e de repente cai tudo por terra. Um camarada aí, ele mudou lá do Paraná para São Paulo, e com poucos dias a polícia pegou ele. Era o comandante lá do tráfego, contador, sei lá, do tráfego, caiu por terra, tudo que tinha. Irmãos, então para que isto? Não, mas olha, então mesmo que a pessoa vivendo no pecado, parece que ele está enriquecendo, parece que ele está tendo muita coisa, não fiquemos preocupados com o que ele está tendo, fiquemos preocupados com a nossa vida. Senhor, eu não quero viver no pecado, então se eu estiver pecando, ouçamos então, que eu possa ouvir então a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que me convence, que nos convence do pecado. Então, não fiquemos apreensivos, não fiquemos preocupados, porque eu estou passando por lutas, estou passando por uma dificuldade, é um desemprego, é uma enfermidade, é o meu comércio que não está dando certo. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Eu preciso sair desta, e o Senhor vai me dar a graça. Eu tenho que permanecer ali confiando no Senhor e clamando ao Senhor para que Deus nos abençoe. E Deus há de nos abençoar. Jesus, Ele tem o controle, Ele tem a chave do inferno nas mãos. Jesus, Ele pagou o preço da nossa vitória com o seu sangue, com a sua morte. Então eu tenho que crer que o Senhor vai me dar a graça. Segundo Jesus, é a resposta de Deus para o sofrimento. Ao versículo 10 deste texto, de Hebreus capítulo 2. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Irmãos, poucas coisas nos desafiam mais do que o mar de sofrimento. Entrar numa luta com enfermidade é difícil demais. Visitando a irmã Ivani, o sofrimento que ela está ali naquele hospital, conversando com a Andréia, você sente o sofrimento daquela família, como eles estão sofrendo, vendo o sofrimento, sentindo, percebendo o sofrimento da mãe. E assim, irmão, quando nós entramos num mar de enfermidade grande, e é nesse momento que nós clamamos a Deus, nós buscamos ao Senhor, nós lutamos com aquele ente querido que está sofrendo, mesmo que a morte venha, nós não podemos perder a fé. Um irmão perdeu seu filho, jovem, num acidente. O pastor daquele irmão foi visitá-lo, ele estava lá chorando, sofrendo, e ele então fala com o pastor: pastor, aonde Deus estava quando meu filho morreu?
aonde Deus estava quando meu filho morreu? Aonde Deus estava que permitiu que o meu filho morresse? O pastor disse para ele: Deus estava no mesmo lugar quando ele lá do céu viu o seu filho sendo morto inocentemente. Irmãos, a morte pode vir em momentos que nós não esperávamos, de maneira nenhuma. Um filho novo, um adolescente, um jovem, que tem toda a vida pela frente, de repente é ceifado num acidente, uma enfermidade. Mas nós não podemos perder a fé, porque Deus está no controle, irmãos. Deus é a resposta para o sofrimento, a resposta de Deus para os acontecimentos reais da nossa vida. Ele está aí para nos dar a graça do consolo. É Ele que tira a lágrima dos nossos olhos, é Ele que acaricia o nosso coração, é Ele que faz com que nós levantemos, depois de ter caído, por um momento em que nós perdemos a fé, em que estejamos num desespero, tal como o pai deste jovem que morreu, mas Deus foi ao encontro dele e deu a graça. Aquela jovem que estava preparada para o casamento, estava chegando os dias do casamento e de repente ela descobre que o seu noivo fugiu com a colega de trabalho. E o pastor, ao visitá-la, ela chorando, disse: porque Deus permitiu isso? Eu sou uma serva do Senhor, sou fiel na entrega dos dízimos, da oferta, porque Deus permitiu isto? O pastor disse para ela: não sei, só sei que Deus tem o melhor para você. Espera e você verá. Espera e você verá. Os anos passaram, e um dia o pastor encontra com aquela jovem, essa jovem já casada com uma outra pessoa, feliz no seu casamento, e ela agora fica sabendo que aquele jovem, aquele que era o seu noivo, aquele que iria casar com ela e que a abandonou, trocando ela por uma colega de trabalho, fica sabendo que ela trai a esposa com a própria cunhada, abandona a esposa, os filhos, para ficar com a sua cunhada. E ela agora diz: pastor, Deus me livrou de um grande sofrimento. Deus me livrou de um grande sofrimento. Naquele momento eu não entendia, mas hoje eu entendo. Deus cuida de nós, amém? Você pode dizer: Deus cuida de mim? Deus cuida de mim. Às vezes eu não entendo, mas o tempo me dá a graça de eu compreender. Quando suportamos o sofrimento, precisamos lembrar, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo filhos à glória e de honra, pela graça de Deus, aperfeiçoasse pelo sofrimento a vida de cada um de nós. Nós temos que agradecer a Deus. Jesus Cristo, Ele sofreu, mas Ele nos deu a graça de compreendermos que Ele não nos desampara. Ele ficou abandonado. Ele disse ali na cruz do Calvário: Pai, por que Tu me abandonastes? Ele fala assim com o Pai, mas Ele diz agora pela palavra, e nós compreendemos isso, que Ele não nos abandona.
Ele não nos abandona, porque Ele sabe como Ele sofreu quando Ele foi abandonado pelo Pai ali na cruz, e Ele sabe da tristeza que vai no nosso coração. Por isso, quando não tem ninguém para me ajudar, eu posso entrar no meu quarto, eu posso orar e falar: Senhor, eu não aguento, eu não estou aguentando, me ajuda. E ali nós sentimos a mão dEle nos acariciando, nos abençoando, tirando a lágrima dos nossos olhos. Esse Deus é tremendo. Este nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele é a resposta de Deus para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas. Vamos agora para o versículo 14 e 15 deste texto. Jesus é a resposta de Deus para a morte. Versículos 14 e 15 que diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus é a resposta diante de nós. Nós sabemos que se Jesus Cristo não voltar hoje, não voltar enquanto nós estivermos vida, nós vamos ter que enfrentar a morte. E a morte é um pavor. Por mais confiança, por mais fé, irmãos, chega um momento que nós vamos ter que enfrentar a morte. E aí vem o pavor. Mas a resposta de Deus para a morte é porque Jesus Cristo, Ele diz que Jesus Cristo veio em carne, Ele foi crucificado na cruz, Ele foi levantado do túmulo para que pudesse triunfar sobre Satanás, bem como sobre a morte. A Bíblia, portanto, nos diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado, mas Jesus Cristo veio nos dar a graça de sabermos que nós temos a vitória, porque Ele ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar. A palavra de Deus diz: todos nós que morrermos antes de Jesus voltar para buscar a sua igreja, a palavra de Deus diz que naquele momento, quando Ele vier trazendo o nosso espírito, ou seja, o espírito daqueles que já morreram, daqueles que já tiverem morrido, Jesus vai estar trazendo, e naquele momento, diz lá em Tessalonicenses, que pela palavra de Jesus, os corpos de todos aqueles que já tiverem morrido, vai acontecer o quê? Irmãos, vai sair do túmulo, irmãos, vai ser ressuscitado, e nós então estaremos recebendo a graça de podermos do nosso corpo ressuscitado receber o Espírito que Deus soprou nas nossas narinas quando nascemos. Amém? É natural o medo, o pavor da morte. Mas quando nós sabemos isso, nós ficamos tranquilos, porque sabemos. Olha o que nos diz a palavra em 1 Coríntios 15, 55 a 57. 1 Coríntios 15, 55 a 57 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, quero concluir contando para os irmãos sobre a irmã Ellen Begg. Esta irmã, ao escrever sobre a vida dos seus pais, que foram missionários pioneiros aqui no Brasil, ela contou que ela estava indo para uma
um encontro de família com a sua mãe. E a sua mãe já é bem idosa. Quando foram entrar no avião para esta viagem, para este voo, a mãe reconheceu o piloto. Era uma pessoa que ela conhecia há muito tempo e ela disse: "Ah, como é bom conhecer o piloto. Como é bom conhecer o piloto." O avião levantou o voo e ela sentiu mal. E ela voltou e ela veio a óbito. Mas a Ellen, no funeral, ela falou contando a experiência dos seus pais, e ela disse que a mãe morreu tranquila, dizendo: como é bom conhecer o piloto, como é bom conhecer Jesus Cristo, que é o nosso piloto, que é aquele que nos conduz aos braços do Pai, que nos conduz às mansões celestiais, que nos conduz para o céu. Como é bom conhecer Jesus, que nos dá a paz, a tranquilidade para enfrentarmos todas as lutas da vida. Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta, é Ele que nos abençoa, amém, irmãos? Glória a Deus. Não precisamos ter medo, porque Jesus é a resposta de Deus para todo o desespero, todos os problemas que a vida joga sobre nós. Aonde nós estamos vivendo? Nesse mundo cheio de luta, cheio de sofrimento, mas é neste mundo que nós podemos conhecer cada vez mais e ter cada vez uma comunhão melhor com Deus, é poder crescer cada vez mais na nossa fé em Deus. Olha que bênção que Deus nos concede, de podermos estarmos vivendo aqui nesse mundo, passando por estas lutas, mas sabendo que quem cuida de nós é... Quem cuida de nós é? Quem cuida de nós? Deus. Amém? É Ele que cuida de nós. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda a graça, irmãos, de termos essa confiança tal como a mãe da Ellen Begg, que disse: como é bom conhecer o piloto. Como é bom conhecer o piloto. Como é bom conhecer Jesus. Jesus, que é o nosso pastor, que nos conduz aos braços do Pai nas mansões celestiais. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede a graça de enfrentarmos as lutas, as dificuldades, sofrimento, mas sempre com a Tua proteção, porque o Senhor é que nos ampara, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos auxilia, é o Senhor que guia-nos aqui neste mundo. É o Senhor que nos conduz às mansões celestiais. Por isso nós temos um coração agradecido. Todos nós agradecemos o Senhor por tudo isto. Mas, ó Deus, abençoe-nos, ajude-nos nos momentos aflitivos, que nesse momento possamos sentir a Tua mão, a Tua proteção, o Teu cuidado, e que possamos estar abençoando também aqueles que estejam passando por estas lutas, por este sofrimento. Que nós possamos ser Tuas mãos, possamos ser a Tua voz, possamos ser a voz do Teu Espírito para as pessoas. Dai-nos, Senhor, uma semana de bênção, dai-nos uma semana de livramento do perigo, do mal, e que nós possamos assim, ó Pai, nesta semana, também glorificar o Teu nome e falar do Teu amor e da Tua graça. Leve-nos em paz,
Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Lembrando mais uma vez que no próximo sábado nós estaremos saindo daqui às 18 horas para a Lagoa Santa. Tem também o culto das senhoras às 17 horas. E no último sábado de março, nós estaremos indo a Laçã. Se você ainda não deu o nome, fale com o Vicente, fale eu quero ir, para nós vermos quantas pessoas irão a Laçã. Amém? Irmão, foi muito gostoso nós terminarmos o culto no domingo passado, cantando o hino 162, né? É 162 não, é 562, finda-se esse dia. Vamos cantar outra vez? Quinta-feira? Ah, foi quinta-feira. Ah, tá. Vamos cantar, foi tão gostoso. É o 562? Eu fiquei agora perdido aqui. Finda-se esse dia. Não é não. Estava na lista. E olha aí. Oração da noite. 556? Ah, tá. Então vamos lá. 556. Isso. 556. Cantemos. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir com os meus pecados, eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e
que o teu amor, que a tua graça e que as consolações do teu Santo Espírito seja com teu povo, hoje e para todo sempre. Amém.